Será que você tem um desafio com a vibração 8? Eu vou te dar 5 sinais que de repente você possa se identificar. Mas primeiramente, o que é um mapa? Um mapa é um guia, né? Um mapa é uma forma de você saber o que você veio fazer no planeta e quais são as suas características. O desafio é um aprendizado. E o aprendizado com a vibração 8, ele tem características bem específicas que, se você se identificar, você pode fazer alguns ajustes. Então eu quero dar aí as 5 características, um pouco do positivo e do negativo para você identificar e também, além de você encontrar informação, te dar algumas soluções. Lembrando logo de início que o desafio, né, o aprendizado com o desafio 8, ele, se existe, é para ser vencido. Então é muito importante que você entenda como ele funciona. Quais são as características do 8? Se você tem essas características, então você pode olhar para elas e trabalhar elas de uma forma diferente, escolher utilizar elas ao seu favor, em vez de ficar brigando com esse aprendizado. Uma primeira característica de quem tem um desafio com 8 é atrair injustiças. Por que atrair injustiças? O 8, ele tem muito a ver com justiça, verdade, valorização. Então, como ele tem essa característica, quem tem a vibração em aprendizado, lembra, se você precisar aprender, você precisa treinar, você precisa exercitar. E nada melhor do que você atrair esse tipo de situação para que você se posicione, para que você consiga auxiliar nessa situação de injustiça. Então você vai precisar se posicionar de uma forma adequada, positiva, seja para você ou para outras pessoas. Então essa é a primeira característica. Uma segunda característica, um segundo sinal que de repente você possa ter um desafio com 8, é quando você tem muito desconforto em colocar objetivos. Você sente, você tem necessidade, mas você se perde muito em relação a colocar objetivos. E você começa a perceber que quando você não tem objetivos, você fica meio mal, você não fica muito legal consigo mesmo. Por quê? Porque você sente essa necessidade, mas você não sabe como direcionar. Então, como eu disse, positivo, negativo dessa vibração 8 com desafio, é muito importante que você avalie. Então, preciso de ter objetivos. Colocar um objetivo e focar no objetivo. O detalhe é que você, às vezes, quando você está aprendendo a lidar com essa informação, você ou coloca muitos objetivos, e esse é um item muito importante, presta atenção. Não coloque muitos objetivos, comece a direcionar, coloque um objetivo, foque nesse objetivo. Mas também tem um outro lado, se você extrapolar na questão do foco, você pode se tornar uma pessoa teimosa. Eu quero, e você coloca como objetivo de uma forma tão intensa que acaba extrapolando e virando teimosia. Então lembra, é um aprendizado, você precisa saber lidar com essa régua, como dizem, né? Entre onde é a extrapolação, onde você deixa de fazer e tentar colocar em um equilíbrio. Começa a prestar atenção. Aonde é que eu estou extrapolando? Quando eu estou exagerando. No caso do 8, ele acaba sendo levado para teimosia. Mas e quando eu estou fazendo de menos? Você está com um objetivo e deixa ele de lado. Mas tem uma outra forma também de ver a extrapolação? Sim, como eu disse, quando você tem muitos objetivos. Então uma dica muito importante é foco, direciona. Uma outra dica, anota. Anotando, você começa a concretizar essa informação e você segue o quê? Aquele programado. Um terceiro sinal de quem tem a vibração com o desafio 8, você sente a necessidade de mostrar para as pessoas o que você conquistou com seus esforços, com suas conquistas financeiras. Só que é desconfortável, porque ao mesmo tempo que você tenta demonstrar, você sente essa necessidade, você não sabe exatamente como fazer isso. E faz sentido, por quê? Porque é um aprendizado. Então é muito importante que você avalie como você vai fazer isso. Claro, em alguns momentos você vai fazer em excesso, você vai querer mostrar demais, e aí vai ficar parecendo de repente uma pessoa soberba, arrogante, mas não, é um ajuste que você está fazendo no seu aprendizado. E como é que você aprende? Novamente, é exercitando, é fazendo. Se você não fizer, mesmo às vezes fazendo de uma forma extrapolada, como que você vai entender como que funciona? Então, entre não fazer e fazer muito,
Você vai ficar sem fazer às vezes e vai perceber isso não está legal, não está saudável, eu sinto necessidade de mostrar realmente para as pessoas o que eu conquistei. Mas às vezes se você faz demais, você começa a perceber que aquilo começa a te fazer mal. Então é simples, você dá uma reduzida. Então sempre preste muita atenção. O 8 são conquistas. O 8 é objetividade, verdade. Então é muito importante que você saiba como lidar com essa característica que é sua. É um aprendizado. Aprendeu? Você assumiu, você tomou posse dessa característica. Um quarto sinal que é muito interessante do 8 também, como eu falei muito já de justiça, de verdade, de retidão, de valorização, quem tem a vibração 8, isso em qualquer posição do mapa, se irrita, se incomoda muito com injustiça. Só que quando você tem ela como desafio, essa irritação ela pode ser além do normal. Por quê? Porque você quer fazer além do que deveria, porque ainda você não sabe lidar com essa característica. Eu falei até agora sobre isso. Você precisa aprender os limites, você precisa aprender até onde você deve ou não deve ir. Ou precisa se mexer ou movimentar. Então essa questão da injustiça pode ser em qualquer situação. Pequena, grande, não importa, com você ou com as pessoas. E como eu disse no início, o primeiro sinal é que você atrai esse tipo de situação porque faz sentido. Você atrai porque você precisa treinar, exercitar essa característica. Então, isso acaba incomodando muito mais, por quê? Porque você não sabe lidar exatamente com essa característica. Então, o que é importante você fazer? Reforçando a informação. Exercite constantemente. Pare, avalie, ou racionalmente ou emocionalmente mesmo, para entender como lidar com essa habilidade. E o último sinal, o quinto sinal, que eu posso colocar aqui, tem vários outros, mas eu só decidi colocar 5, é um certo desconforto com conquistas materiais. Então, existem dois extremos quando você tem um desafio com 8. Ou você valoriza em excesso demais a questão das conquistas, você só pensa em conquista material. Ou você negligencia a conquista material, você fala, não preciso, eu vivo com pouco. Não é bem assim. A característica de quem tem 8 em posições fortes do mapa, e principalmente em desafio, porque, como eu disse o vídeo todo, é um aprendizado, então você começa a tentar entender e isso gera um certo desconforto, porque há um conflito interno entre o que você precisa aprender e o que você quer. O que é passado para você do inconsciente coletivo, você às vezes olha e fala, não, eu vivo com pouco, eu não preciso, eu não me importo com as conquistas materiais. Só que aí o seu aprendizado 8 está lá gritando, criatura, eu preciso, eu tenho necessidade, porque essa vibração, ela não é que ela vai te influenciar, ela só vai dizer que é uma característica que você nasceu para utilizar. E se você nasceu para utilizar essa característica, uma outra pessoa que não tem necessidade, é ela que não tem, mas você tem essa necessidade, principalmente se é aprendizado. Então, o desconforto com conquistas materiais, seja em falta ou em excesso, é um ajuste também desse aprendizado que é muito importante. E quando você está com ele no positivo, você tem um retorno significativo. Mas de repente você fala assim, tá, então se eu não tivesse 8 no mapa, eu não teria facilidade com conquistas materiais? Todas as pessoas têm facilidade com conquistas materiais. Só lembrar de um detalhe, cada um toma um caminho. O 8 é pela valorização, o 9 é pela ajuda, espiritualidade e por aí vai. Mas de repente vamos supor que você tenha um desafio com 8 e seja uma alma 8, e isso vai intensificar. E quais são as características dessa alma 8 que pode trazer já com um pouco mais de facilidade, um pouco mais confortável essas características do 8? É muito simples, vai nesse vídeo que você vai entender as características e tem vários outros vídeos aí falando sobre a vibração 8 na vida humana. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários. Caso queira saber sobre algo mais específico e não queira deixar nos comentários, envie a mensagem no meu privado no WhatsApp. E com certeza eu vou te responder e montar outros vídeos se necessário. Até o próximo. Fui!